Amados, sem muitas demoras, o nosso irmão Jó falou que hoje só queria ouvir. O vaso está querendo ficar emborcado, mas o Senhor quer desemborcar esse vaso, varão. O Senhor quer desemborcar esse vaso. Abra as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Aleluias. Quando estava orando o Senhor me deu essa palavra. E eu vou falar a respeito do que o pastor estava falando aqui, para confirmação dos irmãos e da igreja do Senhor Jesus. Ainda eu falei até com o diácono Jó, é a confirmação da palavra que o Senhor me deu, é o que o pastor está falando. Sou grato a Deus pela vida dos meus irmãos, a qual tem orado por mim. A igreja de Cristo não é uma placa, não é, varão? A igreja de Cristo é aquele que está sempre aos pés do Senhor Jesus, obedecendo os seus mandamentos. Capítulo 4, versículo de número 23 em diante. Observa o que a palavra de Deus vai falar com nós hoje. Pode ser um pouco dura, mas é para a nossa cura. É para a nossa melhoria como servo do Senhor Jesus. Que diz assim, todos encontraram? Amém? E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo? Porque bramaram os gentios, os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a um contra o Senhor e ao outro contra os seus ungidos. Porque verdadeiramente contra o teu Filho Santo Jesus, quem tu ungiste, e ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e os teus conselhos tinha anteriormente determinado que havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para curar, para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Santo Jesus. E tendo eles orado, verso 31, esse versículo é muito interessante e importante para nossas vidas. E tendo ele orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Vamos repetir só mais uma vez esse versículo aqui? E todos orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios, e anunciava. Aleluias. Senhor, meu Deus, eterno e soberano Pai, Deus poderoso, maravilhoso, és o teu nome, Pai. Senhor, meu Pai, como o pastor Roberto já falou aqui, Marcos Roberto já falou aqui, Senhor, meu Pai, meu Pai, que eu venha me diminuir e o Senhor venha crescer neste lugar. Não é a minha aparência ou a minha palavra ou a minha boa pregação que tem que sobressair, mas sim o teu Espírito Santo que venha falar com cada um de nós, meu Pai, para que o Senhor venha nos converter cada dia mais e mais, e não nós venhamos ficar convencidos que somos cristãos. Senhor, meu Pai, que nesta noite, meu Pai, o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha, Senhor, meu Pai, assim, meu Pai, está, meu Pai, nos direcionando aquilo que é teu e não deixando nós fazer aquilo que nós queremos fazer, meu Pai. Senhor, meu Deus, toma esta igreja em tuas mãos, Senhor. Ó, meu Pai, que o Senhor venha falar, meu Pai, através da vida de cada um a qual aqui se faz presente. Meu Deus, joga por terra toda a fúria do diabo contra os teus filhos, contra o pastor Marcos Roberto, meu Pai. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha dar graça, renova o seu ânimo, renova o seu vigor, meu Pai, para que o teu servo possa marchar nesta terra de cabeça
cabeça erguida. Senhor, meu Pai, não só ele, mas todos os seus membros e obreiros, meu Pai, a qual aqui se faz presente. Senhor, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer nesta noite e que a tua mão venha estar estendida sobre esta casa de oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós te pedimos. Amém, Senhor, meu Deus. Amados, nós lemos um texto aqui, a qual, se a gente não ler os capítulos anteriores de Atos, a gente não vai entender porque aconteceu isso aqui. Só que é o seguinte, pastor Marcos e irmãos, a igreja de hoje, ela não quer sofrer perseguição. A igreja de hoje, ela não quer mais ter lutas. Observa uma coisa, eu estava falando com o irmão Vando outro dia no monte. Falei, irmão, a gente não precisa mais pagar preço por nada, porque o Senhor Jesus já pagou. Agora a gente só precisa aceitar o preço que foi pago, para podermos agora estar na presença dele. Se a gente for entender a respeito desse preço de Jesus, é um preço que nós, como humanos, não poderíamos pagar. É um preço que nós, como ser humano, não poderia suportar. É um preço que a gente, muitas das vezes, iria voltar para trás. Mas observa que Jesus sofreu tudo aquilo. Os discípulos de Jesus também sofreram. E Jesus falou, olha, o discípulo não é maior do que o seu mestre. Da mesma forma que eu sofro perseguição, da mesma forma que eu sofro calúnia, da mesma forma que os homens falam que eu sou usado pelo diabo, assim também serão vós. Só que nós vivemos em uma geração que já não aguenta mais sofrer uma perseguição, que já não aguenta mais sofrer lutas. Por quê? Porque é a geração do fast food, pediu, já recebeu na mesma da hora. Aleluias. Esta geração, a nossa geração, meus irmãos, é uma geração que precisa muito se achegar aos pés do Senhor Jesus. É uma geração que precisa estar em oração constante. Por quê? Porque é a oração que vai te afastar do pecado. E se tu não ora, o pecado vai se aproximar de tu cada vez mais. Quando a igreja de Cristo não ora, e fala que é a igreja de Cristo, mas não ora, a igreja vai vivendo no pecado. E o pecado vai tomando conta dela. Aí vai fazendo as alianças, como o pastor Marcos estava falando. Vai fazendo as alianças para quê? Para ter uma casa cheia. Mas está cheia de quem? Cheia de homens, cheia de pessoas sem a presença de Deus, ou cheia de Deus sem a presença de homens? É melhor ter um pouco com qualidade do que o muito sem qualidade para Deus. É melhor ter um pouco com santificação do que ter um monte de pecados. Irmãos, mas é necessário que a igreja venha estar cheia. Assim, eu concordo com você que a igreja venha estar cheia de homens com qualidades para adorar ao Rei dos Reis. Observa que quando Pedro, em Atos capítulo de número 3, está indo de encontro com a porta formosa, indo à oração, no momento da oração, a hora nona da oração ali em Israel, chega na entrada da porta formosa, tem um homem, estou entrando no contexto da pregação. Então este homem vai falar, olha, me dá uma esmola. E a Bíblia vai dizer que este homem, há 40 anos, desde a sua nascença, vivia pedindo esmola. Porque desde nascença ele já era um coxo. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 4, capítulo 5. Mas porém este homem queria apenas algo para saciar o seu prazer momentâneo. Aquele homem queria apenas saciar o seu prazer naquele momento. O que a igreja de Cristo quer? É o seu momento agora ou o seu momento na glória? O que é que nós queremos? É o nosso momento agora ou o nosso momento na glória? A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que se nós quisermos chegar aos céus, temos que conquistar a forças. A nossa salvação tem que ser conquistada a forças. Como assim, meu irmão? Eu tenho que lutar contra mim mesmo. Eu tenho que guerrear contra as minhas vontades. Jesus vai dizer, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Cada dia tome a sua cruz e siga-me. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito para chegar até os céus. E Pedro e João chegando na entrada da porta formosa, aquele homem está pedindo aquelas moedas, uma esmola. E Pedro fala, olha para nós. Levanta teus olhos, olha para nós. Aleluias. O que você espera aqui da terra
não é comparado àquilo que Deus tem reservado para você. Você pode estar esperando uma cura momentânea, um prazer momentâneo. E o que é um prazer momentâneo? É aquele prazer que eu só tenho naquela hora, aquela alegria que eu só tenho naquela hora. Mas a alegria duradoura é aquela que vai se renovando a todo momento. Quando eu vivia lá fora, afastado, desviado dos caminhos do Senhor, eu tinha prazeres momentâneos. Eu tinha prazeres no futebol momentâneo, eu tinha prazeres na bebida momentânea, mas no dia seguinte a cabeça estava pesada de problemas. Ficava lembrando do meu passado, e meu passado me condenando. Não que eu fosse uma pessoa ruim, mas a circunstância da que minha família vivia, aquilo ali eu ficava trazendo aquela culpa sobre mim. Até o dia que eu voltei para a casa do Senhor de novo. E o Senhor falou, agora tu vai fazer a minha obra. Não se preocupa mais com os teus. Não se preocupa com a tua família, que eu vou salvar de um por um. Aleluias. Olha para mim, foi o que Pedro falou para aquele moço que estava sentado no chão, na entrada da Porta Formosa. Olha para mim, fitando os olhos nele. Então Pedro fala, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Só que observa, Pedro dá a autoridade para aquele homem. Pedro fala com autoridade para a cura daquele homem. Mas só que Pedro não fica só na palavra. Agora Pedro vai estender as suas mãos para levantar aquele que estava no chão. Aquelas pessoas que te vê caída e tenta te pisar mais ainda. Esta pessoa não é pessoa de Cristo, mas sim diabólica. A pessoa de Cristo, quando te vê caída, ela vai estender as suas mãos para te levantar de volta. Ela não vai deixar você querer caminhar com suas pernas. Ela vai querer caminhar com você. Se possível, vai colocar você sobre o ombro dela para você não desistir da jornada. Aleluias. Aleluia. Hoje está cheio de pessoas que está mais fácil te colocar para fora das igrejas do que te trazer para Cristo. Eu falo porque eu já vivi isso, meus irmãos. Eu falo porque eu já vivi com pessoas que preferia com que eu estivesse fora da presença de Cristo do que na presença do Senhor. Ah, irmão, mas é porque tu é muito docinho. A Bíblia vai dizer que quando a gente tomou uma posição com Cristo, agora nós temos que seguir até o fim aquela posição. A Bíblia vai dizer que quando Paulo agora aceita o Senhor, Paulo agora não pensa em querer voltar para trás. Paulo fala, é daqui para o céu. E a nossa geração aceita o Senhor Jesus, mas fica cocheando em dois pensamentos. Eu vou para a igreja hoje, mas amanhã eu estou na balada. Eu vou para a igreja hoje, mas amanhã eu estou no forró. Eu vou para a igreja hoje, mas amanhã eu faço o que eu quiser. Aleluias. Mas Jesus é bem claro. Aquele que quer seguir a Ele tem que negar as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências. Pedro estende as mãos e fala, levanta-te e anda. Então os principais dos sacerdotes ali começam a olhar para aquele homem, começam a observar o que aquele homem estava vivendo. Só que a Bíblia vai dizer que antes do sacerdote vir, Pedro toma a palavra, pastor Marcos, e começa a pregar antes de entrar no templo. Hoje é muito fácil a gente pregar só na igreja. É muito fácil a gente pregar só aqui dentro do salão. Difícil é buscar ovelhas lá fora. Aquelas ovelhas que saíram do rebanho ou na outra hora. Difícil é trazer aquelas almas que ainda nunca ouviu falar de Cristo. Tem muitas pessoas que só querem aqui, ó, sabe aqueles pescadores de aquário? Você primeiro sua para ganhar aquela alma, aí vem ele e lança o convite para ir congregar em outra congregação. É isso que está acontecendo nos nossos dias também. A decadência da igreja está pela liderança, pastor. A decadência do Brasil está na liderança da igreja. Desculpe eu dizer isso aí, porque muitos já se venderam aos poderes corruptos para aceitar agora as suas coisas erradas. E Tiago capítulo 4, versículo 17 vai dizer, aquele que sabe fazer o bem e o tal não faz, o tal peca. Se eu sei fazer o que é certo e agora eu vou me unir às pessoas que fazem errado, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou estar concordando com o pecado daquela pessoa. Eu vou estar concordando com o erro daquela pessoa para agora eu ser privilegiado naquele lugar. Tem alianças que é necessário a gente orar a Deus para ver se é boa a gente fazer ou se é mal a gente fazer.
Tem coisas que muitas das vezes vêm sobre as nossas vidas que aos nossos olhos é bom. Mas e aos olhos de Deus? É isso? É maravilhoso para Deus? Pode ser bom para nossas vidas. Observa que os homens, quando agora vai perseguir a Pedro e a João, mas João prega e ganha 3.000 almas. Mas outra hora, Pedro e João não tinham capacidade de ganhar essas 3.000 almas. Por quê? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles ainda não viviam em novidade de vida. Pedro e João agora, quando vai orar, Pedro e João falam agora, já não é mais a gente, João. Agora já não é mais a gente que faz a obra, mas aquele que nos alistou para fazer esta obra. Então é em nome dele que nós vamos fazer esta obra. Pastor Marcos, faça a obra em nome do Senhor Jesus. Faça a obra não querendo recompensa e nada em troca. Se tem os membros aqui, é que o Senhor te entregou estes membros em tuas mãos para o Senhor cuidar. Tem coisas que vêm sobre as nossas vidas que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Na hora certa o Senhor vai fazer com que o teu ministério deslanche normalmente, pastor. Não se preocupa com o momento agora, de hoje, o momento de agora. Mas se preocupa com o que o Senhor está planejando para a tua vida. Não deixe que o agora venha te atrapalhar, meus irmãos. Não deixe que o agora, essas lutas que você está enfrentando, venha te incomodar, venha te tirar o foco, mas olhe para o Senhor Jesus. Amados, observa que quando Pedro e João ganham as 3.000 almas para o Senhor Jesus, agora vai vir uma perseguição sobre eles. Agora a perseguição vai se aumentar sobre a vida deles. Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 5, versículo 10, que por causa do nome dele, a igreja seria perseguida. Por causa de pregar a palavra, agora nós seríamos perseguidos. E uma geração que não quer ser perseguida, ela quer concordar com os pecados da humanidade. O único problema que tem na atualidade e que Deus não aceita, Deus ama o pecador, mas Deus não aceita o pecado dele. Ou a gente se arrepende dos nossos erros, dos nossos pecados, ou a gente vai querer estar servindo a Deus e a Mamon, o Deus desse século. Ou a gente se arrepende verdadeiramente. Uma certa feita eu preguei em uma determinada igreja, não vou citar nome, e depois veio o pastor desta igreja e falou: olha, naquele período, João falava: arrependei-vos, raça de víbora. Quer dizer que a palavra de Deus mudou, que agora a gente não pode falar mais arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E eu preguei nessa igreja, e muitas pessoas ali me questionaram, porque quando eu prego mostrando a verdade, e de acordo com a verdade, tudo que a Bíblia me dá em direcionamento, a gente vai pregando. Vamos dar uma lida em Mateus capítulo 5, verso 10, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Mateus 5, 10. Eu não estou falando que nós somos melhores do que eles, mas eu estou falando que a gente toma posição a qual muitos não querem tomar mais. Jesus vai falar sobre a bem-aventurança. Bem-aventurados todos que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 13, verso 21. Observa, Mateus 13, 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Vai falar sobre a palavra da semeadura. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, quem é a palavra? Jesus. Jesus é o verbo. E quem é o verbo? Deus. Observa que Jesus, aleluia, por causa do nome de Jesus, muitos agora seriam escarnecidos, muitos agora seriam zombados. Em Mateus capítulo 24, versículo 9, vai dizer:
então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos as gentes por causa do meu nome. Ou seja, a igreja não pode fazer aliança com o mundo. Se a igreja quer ser sal da terra e luz do mundo, ela tem que colidir com o que o mundo lhe oferece. Ela não pode fazer, a igreja de Cristo não pode fazer uma aliança com o pecado. A igreja de Cristo não pode concordar com os erros deste século. Paulo vai dizer: não vos conformeis com o presente século, mas renovai-vos cada dia em Cristo Jesus. Igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Igreja do Senhor Jesus. A Bíblia, ela é clara e autêntica quando nos fala para a gente se afastar da aparência do mal, fugir daquilo que é errado. Mas observa que tem coisas que você tem que bater de frente, você tem que colidir com ela. Tem momentos, tem situações que você tem que colidir com aquela questão, como foi lá naquele dia, pastor. Você tem que colidir porque observa o que Pedro e João vai dizer. Observa lá em Atos, ainda em Atos, não quero fugir da mensagem. Pedro e João vai dizer: é melhor obedecer a vós ou obedecer a Deus? É melhor obedecer a vós, aos homens ou a Deus? Os sacerdotes queriam que agradasse a eles, mas porém Pedro e João, tendo a ciência de que aqueles homens não faziam mais nada para Deus, mas sim para o homem, agora Pedro e João vai falar: olha, é melhor nós obedecermos aquele que veio aqui, vocês mataram na cruz, aleluia, mas ao terceiro dia ressuscitou e foi elevado aos céus. Este mesmo Jesus foi anunciado pelos profetas antigamente, este mesmo Jesus foi anunciado por Moisés. Pedro vai falar: mas porém eles não deram ouvido, lançaram aqueles homens na prisão. Aleluia. Está doendo na sua vida? Essa luta que você está passando está difícil. Aleluia. Mas você já parou para pensar que essa luta que você está passando é para o nome de Deus ser glorificado? Paulo vai falar que tudo que nós façamos para a glória de Deus. Aleluia. Se nós pregamos, é para a glória de Deus. Se nós louvamos, é para a glória de Deus. Se nós oramos, é para a glória de Deus. Se nós limpamos a igreja, é para a glória de Deus. No trabalho, é para a glória de Deus. Observa que Paulo vai dizer: olha, aos funcionários, olha, quando você for trabalhar, não trabalhe como se fosse para o homem, mas faça como se fosse para o teu Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Só que hoje a gente vê não só em uma profissão, mas em muitas as profissões que a gente vê por aí afora, pessoas fazendo cera no serviço, crentes enrolando no serviço. Até mesmo dentro da igreja tem esse tipo de pessoas, se amarra para não fazer a obra do Senhor. E Paulo vai dizer que ele foi obrigado a fazer a obra do Senhor Jesus. Ah, irmão, eu sou apenas um membro. Mas só que o Senhor Jesus não falou quem era que iria pregar a palavra. Ele falou toda criatura. Marcos capítulo 16, se não me falha a memória, Jesus vai dizer: olha, ide por todo mundo. Quando ele fala esse ide, ele não está dando só o nome dos apóstolos. Ele não está dando só o nome dos pastores. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que nele crer, e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse será salvo. Aleluias. Mas são poucos nos dias atuais que querem fazer essa obra, que quer sair no sol quente para evangelizar. São poucos que querem fazer uma visita e chegar lá e encontrar demônios operando sobre a vida daquela pessoa. São poucos que querem orar para uma pessoa ser curada, porque agora a pessoa já não quer mais se santificar, a pessoa já não quer mais se consagrar a Deus, porque agora aceita as coisas do mundo. E quando agora a pessoa está aceitando as coisas do mundo, ela mesmo sabe que ela está errada. Aí ela fala: se eu for lá, o diabo vai me envergonhar. Se eu for orar pelaquela pessoa, o diabo vai me envergonhar.
Aleluia. Uma certa feita, fui fazer uma visita em uma determinada igreja. O irmão me convidou. E chegou, isso faz tempo. E chegou lá, nessa igreja, lá em Manganguá. Uma igreja pequenininha. Acredito que essa daqui seja do tamanho da de lá. Chegou lá nessa igreja, entrou uma mulher que tinha acabado de sair do terreiro de macumba. E o irmão está cantando os corinhos de fogo, a mulher foi lá para frente e começou a dançar. Aí o irmão falou, para aí, vamos orar aqui por ela. Fomos orar. A mulher manifestou. Os obreiros que estavam lá dentro dessa igreja, era como se fosse uma manada de boi correndo para fora da igreja. São esses os obreiros que estão se preparando hoje para a obra do Senhor, pastor. Eu me lembro que eu estava no fundo da igreja, encostado num bebedouro. Eu só me lembro na hora que eu estava com a mão já sobre a cabeça da mulher. Falei, varão, volta lá para o púlpito, pode deixar aqui. Hoje eu sou obreiro da casa do Senhor, também pode deixar. Fui orar. Expulsamos o demônio daquela mulher. E no outro dia, aleluia, na semana seguinte ela estava lá no cultuando. Não aceitou o Senhor, mas acredito eu que o Senhor fez a obra na vida daquela pessoa ali. Amados, hoje temos obreiros na igreja por enfeites. Perdoe-me. Não é todos, mas tem muitos obreiros que é mais para enfeitar a igreja. Tem muitos missionários que é mais para enfeitar a igreja, a congregação. Tem muitos evangelistas que é mais para enfeitar a congregação. Tem muitos diáconos que só é mesmo diácono para ocupar lugares. Presbítero também é a mesma forma. Já não se importa mais com a palavra da verdade, já não se importa mais em levar o evangelho. Qual é a função de um presbítero dentro da igreja? É ensinar a pessoa a ter uma vida espiritual com Deus. A função de um diácono é organizar a liturgia do culto para o pastor só vir pregar. Só que hoje eles não querem mais isso. Hoje são poucos os obreiros que querem pagar um pouco, querem tirar um pouco do seu tempo para se dedicar à obra. São poucos os obreiros que querem fazer verdadeiramente o que esses homens faziam aqui. A Bíblia vai dizer lá em Atos, que Deus não levanta por aparência. Atos capítulo de número 13. A Bíblia vai dizer que ali alguns homens serviam a Deus, jejuando e orando, e fazendo a obra do Senhor. E o Espírito Santo vai e separa a Saulo e a Barnabé para fazer a boa obra. Mas observa que eles estavam trabalhando já na obra do Senhor. Agora o Espírito Santo vai separar, agora para enviar a Saulo e a Barnabé a fazer a obra fora daquela cidade, da igreja de Antioquia. E hoje, para um obreiro ser enviado, precisa pedir a licença do seu trabalho, precisa agora pedir a permissão da sua esposa, do seu marido, para um obreiro ser enviado. Só que nem todos vão aceitar. Por muitas das vezes, o marido, quando é ímpio, vai falar, para que tu vai lá sozinha? Então é necessário ter vigilância também nesse ponto. Eu não falo por arrogância. Os irmãos não estão vendo minha esposa aqui, mas eu sempre ando com uma pessoa acompanhada comigo. Hoje é o nosso irmão Jó. E desde quando eu me uni lá, sempre é o varão que tem andado comigo. Eu não gosto de andar sozinho, pastor. Outro dia o pastor Valdemir me chamou para ir lá na igreja dele, levar uma palavra aqui no México 70. Depois, quando a gente chegou, já falou, varão, eu acho que eu não tenho coragem mais de ir lá, não. Falei, varão, eu vou onde o Senhor mandar. Aí me chamou, falou, varão, está disponível, vamos lá. Não é para a minha exaltação, é para que o nome do Senhor venha ser glorificado, porque hoje nós vemos que tem pessoas se acovardando em entrar em favelas. Hoje nós vemos pessoas que têm se acovardado em pregar a palavra do Senhor, mas não é se acovardado, é isso aqui, ó. O dinheiro agora está entrando no coração dos homens. Aí Jesus vai falar, vocês não podem servir a dois senhores, mas está dentro da igreja pregando a palavra, servindo a dois senhores. Só vai pregar se tiver dinheiro. Só vai pregar se tiver alguma coisa para ele. Aleluia. Mas a igreja de Cristo não é essa.
Pedro fala, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo levanta, em nome de Jesus Cristo sai desta vida daí, em nome do Senhor Jesus Cristo levanta desse chão aí, que esse lugar não foi feito para você. Aleluias. E agora os principais dos sacerdotes começam a perseguição, começa agora, prende a Pedro, prende a João, só que a Bíblia vai dizer que o Senhor os liberta, e eles voltam a pregar, e na sua segunda pregação agora é mais 5.000 almas. Aleluias. E no verso 31, a qual nós lemos, a Bíblia vai nos dizer que, estando eles ainda orando, o lugar tremeu, a casa, o local onde ele estava começou a se abalar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Observa a ação do Espírito Santo sobre a vida de um crente. No Antigo Testamento, quando Saul foi ungido rei, no Antigo Testamento, o que aconteceu com Saul? O Espírito de Deus tomou sobre Saul, e Saul começou a profetizar, começou a falar as profecias que Deus mandava ele falar. Davi, quando ele foi ungido rei, o Espírito de Deus se apoderou sobre Davi, e agora Davi vai matar um urso e vai matar um leão antes de matar um gigante. Aleluias. A pessoa, quando já tem o Espírito Santo de Deus, ela não vai se acovardar em fazer a obra do Senhor. Ela não vai parar e vai olhar para as dificuldades ou para a circunstância. Aleluias. Mas ao contrário, ela vai falar, se é de Deus, eu vou, porque primeiro eu amo a Ele, porque primeiro Ele me amou para poder estar aqui. Aleluias. Já imaginou quantos livramentos o Senhor nos deu para nós chegarmos aqui hoje? Quantos livramentos de morte? Quantas vezes era para a gente estar em uma cama e o Senhor nos curou e nos trouxe? Aleluias. Amados, na minha infância, eu tinha uma enfermidade, eu tinha alergia à solda cáustica, e hoje eu trabalho com ela. Há 12 anos já que eu trabalho nesse trabalho, e eu era alérgico, não poderia chegar perto que já me empolava todinho. Aí eu falo, é o trabalhar de Deus ou trabalhar do homem? Aleluias. A gente não pode temer o que possa vir sobre as nossas vidas. Jesus vai falar, não tema o que o homem pode fazer com o teu corpo, mas temai aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no fogo do inferno. Aleluias. Os discípulos, eles falam, não tenho medo de vocês, sacerdotes, não tenho medo de vocês, não tenho medo mais da morte. Aleluias. Mas antes eu temo aquele que morreu e ressuscitou, e ele vive para nos dar vida, em vida nele. Quando os discípulos agora estão pregando que essas 5.000 almas estão na presença do Senhor, agora eles vão falar, agora eles vão lamentar, Senhor, olha agora a perseguição a qual eles estão fazendo sobre as nossas vidas. Olha o que eles estão querendo fazer conosco, Senhor. Aleluias. Ei, se alguém está te perseguindo, está te caluniando, ore a Deus, apresente a vida dela. Apresente a sua causa na mão do Senhor, porque Ele é poderoso para te socorrer. Não fale com teu irmão, não fique só se abrindo com teu irmão. Se você tem uma pessoa de confiança, se abra com ele, mas fale com Deus. Se abra com essa pessoa de sua confiança, mas fale com Deus. Apresente as tuas necessidades, apresente as tuas aflições, as tuas lutas, as perseguições que vêm contra a tua vida, mas fale com Deus. Não deixa toda a sua vizinhança ou a rede social saber. O que acontece em tua casa, só você e Deus tem que ficar sabendo. O que acontece sobre a sua vida, se você tem alguém de confiança que você sabe que não é fofoqueiro, se você pode contar com ela, conte, mas desabafe com Deus. Em todo caso, eu aconselho ainda a você falar com Deus do que com uma pessoa, porque uma hora essa pessoa pode se voltar contra você também. Aleluia. E é como tem acontecido. Hoje nós se decepcionamos com muitos líderes. A gente, quando chega em certas denominações, a gente vê uma postura da pessoa, mas no decorrer do tempo, essa postura vai mudando. E agora, esta pessoa agora vai pegando aquilo que você foi falando e vai disseminando de formas distorcidas para tentar agora te prejudicar. Aleluia.
Pedro começa a falar: Senhor, observa a perseguição e as afrontas que esses homens agora estão fazendo contra nós. Primeiro fizeram contra o teu filho Jesus, se levantaram os reis, agora os principais dos sacerdotes se levantaram. Aleluias. Se os principais dos sacerdotes se levantaram, é porque você está dando fruto, é porque você está tendo, aleluia, isso que ele não tem. Observe, eu sou baiano de Feira de Santana e costumo dizer que ninguém joga pedra em um pé de manga se não tiver fruto, meu irmão. Você não para embaixo de um pé de manga, a não ser num dia de sol, para ficar só recebendo a sombra dela. Se tiver fruto, você vai ter que jogar uma pedra para arrancar o fruto dela. Você entendeu o que o Senhor está falando? Estou usando esse exemplo da manga. Ninguém vai jogar pedra em você se você não está gerando frutos no reino dos céus. Ninguém vai te perseguir se você não está produzindo, se você não está incomodando. Aleluias. Você só é perseguido quando você começa a incomodar o inferno. Aí então eles vão começar a se levantar, por mais que seja da igreja, mas não está em Cristo. Eles é da igreja terrena, mas não da igreja dos céus. Glória. Aleluia. Porque se fosse da igreja dos céus, iria ver. Aleluia. Eu estava até comentando com um varão ontem. Hoje, quando uma pessoa vai presa, principalmente um obreiro do Senhor, o povo vai falar: bem feito, ele foi preso porque está aprontando coisas erradas. Agora observa que Pedro em Atos vai ser preso, acho que 2 ou 3 vezes, se não me falha a memória, e a igreja vai entrar em oração pela causa de Pedro. A igreja vai entrar em oração, não me importa qual foi o erro que você cometeu, me importa é orar para que o Senhor venha agora te dar uma nova oportunidade, te dar uma nova esperança, te trazer de novo a esperança viva, porque é melhor você estar com Cristo, porque é melhor você estar com Cristo do que você estar, aleluia, lá fora à mercê de Satanás. Aleluia. Aleluia. Não deixa o diabo tentar te enganar com palavras bonitas. Paulo falava, se não me falha Colossenses, quando eu fui ter com vocês, eu não fui ter com vocês com palavras persuasivas, mas eu fui com a verdade do Evangelho. Porque ali chegavam pessoas com palavras bonitas, enganando aquelas pessoas, com palavras de vanglória. Aleluia. Só que para o Senhor não precisa de palavras bonitas, precisa de sinceridade, precisa de comprometimento, precisa de atitude. Aleluia. E só tem atitude aquele que se dispõe. Aquele que não se dispõe, ele não vai ter atitude nunca. Vai sempre esperar pelo seu pastor. Ah, se meu pastor não está, eu não vou fazer a obra. Se meu líder não veio, eu não vou reger no coral. Se meu irmão não veio, eu não vou conduzir a oração neste dia. Aleluia. Jesus vai falar: se você fazer aquilo só apenas que te manda, pouca utilidade você tem. Mas faça muito mais do que aquilo que ele te manda. Aleluia. Eu aprendi que na vida, no evangelho e na vida pessoal, ela tem que andar lado a lado. Se eu for trabalhar e o meu patrão me mandar fazer as minhas atividades, eu só fizer aquilo que meu patrão me manda, vou estar sendo obediente ao meu patrão? Vou. Mas se eu puder fazer um pouco mais, faça. Porque isso agrada a Deus também. Aleluia. Vamos ver aqui. Pedro e João, se fosse no dia de hoje, você vai me dar quanto para ser curado? O que é que você tem na sua família para que agora eu possa te curar? Ah, essa pessoa, a família dela é rica, então eu vou orar por ela que ela vai ser curada. E agora a família dessa pessoa vai ser grata a mim, então vai trazer recompensas na minha igreja. Não é desse jeito que Deus trabalha. Deus trabalha, aleluia. Observa quando Eliseu estava vivendo ali na terra de Samaria. Eliseu falava para Geazi: olha, não faça a obra de Deus em troca de recompensas. Não faça a obra de Deus esperando receber. Aleluia. Eliseu conversa com Naamã. Nessa conversa, Eliseu manda Geazi falar: olha, manda este homem se banhar ao rio Jordão.
E alguns historiadores vão dizer que naquela época o Rio Jordão, o nível da água estava baixo, então estava barrenta. Naamã se recusa de primeira mão, de primeiro momento. Mas então seu moço vai conversar com ele. Olha, mestre, se fosse assim, 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 o senhor não faria? Só para encostar. Então Naamã vai lá, mergulha e sai curado. Agora volta até a casa de Eliseu. Eliseu não quis a recompensa, mas aquele que pegou a recompensa ganhou também a lepra de Naamã. Você quer a recompensa do mundo? Então você vai pegar a lepra do mundo. Se você quer a recompensa de Deus, sofra com o Senhor Jesus, mas sofra com sinceridade. Padeça, mas padeça servindo ao Rei dos Reis. É melhor nós padecermos agora com Cristo do que padecer com o mundo lá com Satanás. Aleluia. E os discípulos de Jesus entenderam isso de primeira mão, pastor. Os discípulos de Jesus entenderam que era melhor padecer com o Senhor do que padecer com o mundo lá fora. A igreja entendeu? Aleluia. Amados, eu sou muito obediente de acordo com os horários quando são passados para mim. Estes dois homens eram obedientes também, porque eles estavam indo a orar ao Senhor a hora nona, e para os judeus a hora nona seria 3 horas da tarde. Para os judeus ali, eles têm essas horas certas de cultuar a Deus ali em Israel. Só que é o seguinte, tem muitos hoje que acham que é o seu horário que vale mais do que o horário que foi determinado naquela congregação. E por muitas das vezes a gente paga por não obedecer o horário, porque a gente tem horário para entrar no serviço, tem horário para ir no cartório, tudo é hora marcada hoje. Se você chegar atrasado, tem horário para ir no médico. Se chegar atrasado, 20 minutos atrasado, já não é mais atendido. Mas na casa do Senhor é de qualquer jeito. Muitos estão fazendo de qualquer jeito, querendo viver de qualquer jeito. E os discípulos de Jesus, eles entendiam: se eu não obedecer, como é que o meu pai vai me ouvir? Como é que meu mestre vai me conceder os pedidos? Ou muitas das vezes só quer chegar cedo quando é o dia de trabalhar. Eu vou cedo hoje porque hoje eu vou trabalhar no culto. Mas não é assim que funciona. Da mesma forma que você tem a sua responsabilidade, os irmãos também têm a sua responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade, todo mundo é responsável. Eu estava lendo um trecho, eu estava lendo e estava ouvindo um pastor falando que Deus não chama quem está parado, Deus sempre chama quem está trabalhando. Deus não chamou a gente para ficar parado como membro de banco, mas nos chamou para estar sempre em movimento. Vamos se pôr de pé, igreja? Vamos fazer um breve momento de oração. Aleluias. Apresente a Deus as perseguições que você está vivendo, as afrontas que você está sofrendo, as dificuldades que se levantou sobre sua vida. Apresente a Deus aquela pessoa que muitas das vezes fala que você não tem mais jeito. Apresente a Deus aquela pessoa que você acha também que já não tem mais jeito. Aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que tenta te humilhar, aquela pessoa que tenta te envergonhar, mas só que não é ela, nós sabemos que não é ela. É o inimigo que está usando a boca dela para tentar te tirar o foco. Senhor, meu Deus, eterno e soberano Pai, Deus poderoso, maravilhoso, exaltado és o teu nome. Senhor, meu Deus, tua palavra foi pregada, Senhor. Tua mensagem foi entregue de acordo com aquilo que o Senhor colocou para ser entregue nesta noite. Senhor, meu Pai, que a tua mão venha estar estendida sobre este lugar. Senhor, meu Pai, que aqui venha tremer, Senhor, a cada vez, ó Pai, a qual, Senhor, meu Pai, o teu Espírito Santo fala com a tua igreja. Ó Senhor, que os corações venham se arder, meu Pai, venha acender a chama verdadeira do Evangelho, meu Pai, para renunciarmos às nossas vontades, às nossas concupiscências, meu Pai. Ó Senhor, meu Pai, que nós venhamos estar cada dia mais e mais aos teus pés, meu Deus, para estar fazendo a tua obra, para estar marchando, Senhor, de cabeça erguida. Senhor, meu Deus, não deixa, meu Pai, que esta pessoa que se levantou para tentar nos parar, que
e para tentar nos fazer nos retroceder, meu Pai. Não deixa que essa palavra venha fluir. Mas, Senhor, meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, meu Pai, socorre a tua igreja, estende as tuas mãos sobre a tua igreja, meu Pai, que o Senhor venha arrepender, meu Pai, toda a fúria do adversário, meu Pai, contra a vida dos teus filhos. Meu Deus, meu Pai, nesta noite eu te peço, meu Pai, ó Senhor, que o Senhor possa estar operando, meu Pai, através da vida do pastor Roberto, através da sua membresia, Senhor, meu Pai, a qual que se faz presente. Senhor, meu Pai, usa os teus filhos para ganhar almas, usa os teus filhos, meu Pai, para trazer pessoas, meu Pai, sedentas, meu Deus, de salvação e não apenas de conforto na tua casa. Senhor, meu Pai, que nós venhamos ser verdadeiros, ó Pai, adoradores e não apenas ouvintes. Meu Pai, que nós venhamos adorar ao Senhor com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração, com nossos lábios, meu Pai. Ó Senhor, porque Isaías já falou que este povo, alguns povos da terra, vos honrava com seus lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Senhor, meu Deus, nesta noite, meu Pai, eu te peço que o nosso coração venha estar voltado, firmado no Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, eu agradeço a oportunidade, que Deus possa falar cada dia mais em vossos corações. Receba os vossos pastores em nome do Senhor.